Shalom, shalom, mais uma vez. Uma honra estar aqui, ministrando para o Tropa, Pastor Rony, Pastora Fabiana, muito obrigada de todo o meu coração. Então, nós estamos na penúltima aula sobre justiça de Deus e nós estamos falando sobre propósito, como cumprir o propósito, né? Como estar no centro da vontade de Deus, porque todos nós temos esse desejo dentro de nós, de estarmos no centro da vontade de Deus. E como fazer isso? Aplicando a justiça de Deus. Mas o que que é isso? É indo para Yeshua. Vamos simplificando. Justiça de Deus é o que Deus fez por nós, entregando o seu filho lá na cruz. Então fala de justificação. E dali nós aprendemos que a nossa identidade, uma das nossas identidades é que nós somos justiça de Deus. Por quê? Coríntios, Deus, foi plano de Deus, vontade de Deus, que aquele, Yeshua, que não tinha pecado, se tornasse pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Naquele momento que ele disse que mais ou menos a hora sexta, meio-dia, até a hora nona, 15 horas, que era o sacrifício da tarde, porque ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Naquele momento, dali ele expirou e ele disse, né? Está consumado. Então, sabemos que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e ali, nós, através do corpo dele rasgado, o véu se rasgou, que é o corpo dele, nós temos acesso com ousadia ao trono da graça. Ele nos restaurou ao plano original. É que é tanto assunto para falar sobre isso que realmente acho que teria que ficar uns dois muito mais tempo, porque o plano original foi lá em Adão, que eles tinham imagem e semelhança de Deus. Isso é justiça de Deus, né? E falamos de juízo, que juízo já é o julgamento. Falamos também sobre o poder da língua, como nós escrevemos nossa história através do que nós falamos, não é? E de como a esposa de Davi, Mical, a princesa, ela, por causa de um coração contaminado do desprezo pelo esposo, ali quando ela falou palavras negativas, ela interrompeu a bênção de Davi, Davi abençoou a família dele, e, ao invés de receber ele com alegria, porque ele estava adorando a Deus, ele tinha conseguido um propósito que ele buscava, que era levar a arca do Senhor ali, do jeito certo, e bailando de forma simples, adorando, e aí ela veio, e veio com aquela palavra de desprezo, e por quê? Qual o propósito? Que calasse a voz de adoração. A voz de adoração, calar a voz de adoração, uma voz profética, a alegria. E ali também, o que que aconteceu? O juízo veio sobre ela na hora, porque ela nunca mais, ela não gerou, ela se tornou estéril por conta do que ela falou, por conta de um coração contaminado. E ali vimos também como escrevemos a história, como mudamos a nossa história através da nossa língua. Vimos a história da Sunamita, que a Sunamita dizia que está tudo bem com o filho morto nos braços. Gente, isso é muito forte. Mas ela dizia, está tudo bem. Ela aplicou a justiça de Deus. Ela aplicou a justiça de Deus. E o juízo, que era a morte, já estava no colo dela. Ela, por conta da palavra, a voz profética, nós vimos que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E nós temos, Apocalipse 19, nós temos o testemunho de Jesus. Coisa mais linda! Nós carregamos o testemunho. O testemunho fala de você ver, aponta também para um tribunal.
Pastora Fabiana sabe bem que é advogada, melhor do que eu. Você olha ali, diante o juiz, você tem que declarar os fatos que você viu. Então, nós que carregamos Yeshua dentro de nós, somos o templo, a morada de Deus, a morada do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo. Temos o Deus triuno, ele é um só, mas ele tem três facetas, três pessoas. Um Deus único mora dentro de nós. Nós somos filhos da eternidade. Que a palavra diz que ele é o pai da eternidade. Isso é muito lindo, a nossa identidade. Então, e hoje a gente vai ver um pouquinho. Por isso que eu coloquei lá aquela pergunta: quem você tem convidado à sua mesa? Quem você tem convidado à sua mesa? A mesa fala de comunhão, a mesa fala de cura. Salmo 23 diz que ele prepara uma mesa perante os nossos inimigos. Nós não precisamos esperar os inimigos irem embora. Não, 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 não. Não, não. É tudo profético. E você tem preparado uma mesa diante dos teus inimigos? Eu tenho preparado uma mesa? Preciso buscar isso. Porque nós vemos que a mesa, além de lugar de comunhão e de cura, vimos que Nefibosete, por causa da identidade dele, rejeições, machucaduras, e a mesa é um lugar que está todo mundo sentado, não vê, você não vê da cintura para baixo. Mas Mefibosete, ele recusou porque ele se via como um cão. Ele recusou sentar à mesa do rei. Ele não aguentou os olhares dos nobres ali, de rejeição, porque não era permitido sentar à mesa do rei um defeituoso. E ele era coxo dos dois pés, não porque ele quisesse, foi uma tragédia. Então, a gente tem que resumir muito, né? Mas a gente vê que quando as machucaduras não são curadas, heranças são perdidas. Heranças são perdidas. E então a mesa fala de comunhão, a mesa fala de comunhão de nós com os outros, de nós com Deus em primeiro lugar, né? Ele prepara essa mesa. E nós vemos que mesa é lugar de cura, é lugar de aceitação, é lugar de alegria, mas também é lugar de vencer batalhas. É isso que eu queria chegar. Lembra de Esther? Esther não fez só um banquete, não, ela fez dois. Era o rei e o inimigo. E no segundo banquete que o inimigo foi exposto. E ali era um ambiente de juízo, um ambiente de morte para toda uma nação, o povo judeu. Olha que glória a Deus! Ela teve essa estratégia depois que ela jejuou, depois que ela ouviu uma palavra do intercessor verdadeiro, que foi Mardoqueu, que não saiu à porta do rei e que confrontou ela, como a gente às vezes não quer estar na posição para cumprir o propósito de Deus para nós, mas aí vem alguém, um líder, uma irmã, o Espírito Santo, uma palavra. Ei, você precisa ir. Se você não for, Deus vai levantar outro. Eu falei, é mesmo que os propósitos dele vão se cumprir. Então, e a mesa? Nós vemos ali. Deixa eu pegar aqui. A minha, os meus estudos, que eu estou falando tudo na minha cabeça. Fala de aliança. Vemos também, essa passagem eu gosto muito, sabe? Eu quero dizer que o Senhor, a gente tem aprendido até isso com a pastora Fabiana, que o Senhor tem nos dado estratégias. Cada batalha é uma estratégia, né? E armas novas, ele nos dá habilidades novas. Você vê que ela venceu Esther com um banquete. E a gente vê aqui que, segundo a Reis 6:2, havia um momento de guerra. Essa passagem é muito bonita. É aquela passagem onde fala sobre a cegueira espiritual, a visão espiritual. E estava todo cercado ali, um monte de carros e cavaleiros. Era Eliseu e o moço dele. Só, tudo porque o profeta já ouvia, Deus falava,
não havia espião. Sabiam que o inimigo, e isso é a voz profética. Essa unção de Eliseu está sobre nós. Está sobre nós. Amós diz que o Senhor não vai fazer nada sem antes anunciar para nós. E João 16 fala que o Espírito Santo, ele anuncia, ele nos guia em toda a verdade. Essa pessoa, o Consolador, e ele anuncia tudo o que há de vir. Por isso nós precisamos estar quietas, né? Nossa alma quieta, para ouvir ele, aquietar, parar de falar um pouco, né? E falar com objetivo, falar objetivamente. Porque a gente vai vendo pela Bíblia que Jesus, quando pergunta ali, que queres que eu te faça? Só isso. Ah, que eu torne a ver. Ele nem pediu mais nada. Ele pediu tudo, que ali ele foi trazer mais coisas. Mesma coisa Salomão. O que que você quer? Ah, sabedoria. Sabedoria. Aí ele recebeu sabedoria, honra, fama, tudo mais, né? E ele é assim, nosso Deus é exagerado. Ele sabe o que a gente precisa. E muitas das vezes a gente precisa falar, mesmo ele sabendo, que a gente aprende errado e quer derramar nossa alma, nada errado, não, gente. Você derrama mesmo. Mas quando você quer sentar à mesa ali, você pá, vai bem e com alegria. A mesa é lugar de alegria. Alegria. E aqui, em 2 Reis 6, ele abre nessa situação, nesse episódio, quando ele não era o Geazi, eu não sei o nome dele, do aprendiz de profeta, ele fala assim, o serviçal dele, o servo dele, fala assim, mas como tal? Tudo cercado, os inimigos estavam acima, mas tudo cercado em volta. Como que vai ser? Como que a gente vai fazer? Aí Eliseu faz assim: peraí, Senhor, abre os olhos dele. Olha que oração simples, objetivo, acabou. Abre os olhos dele, na hora abriu. Aí ele viu o monte estava cercado de cavalos e cavaleiros de fogo. E ali, aí ele orou, segunda oração. Agora fere eles de cegueira, os inimigos. Tudo ficou cego. Foi igual barata tonta. Dá para imaginar, de um lado para o outro? E quem foi que levou eles até ali, o lugar onde estava o rei? Foi Eliseu. Conduziu eles. E na hora o rei ainda perguntou, né? Porque perguntava ao profeta. Era como ele conseguia ouvir a voz de Deus, o rei. Falou assim: devo ferir eles? Aí que Eliseu falou: não, olha só o que ele fala. O Eliseu fala assim: que não ferisse o exército inimigo. Antes foi-lhes dado um grande banquete para que os inimigos se fartassem. Banquete fala também de pão, né? Do alimento espiritual. Eu creio que ali todos se converteram, porque eles estavam morrendo de medo. Foi aplicada a justiça de Deus ali para quebrar um juízo e eles foram tudo convertidos. Ali não teve nem mais guerra. Eles, para mim, aí sou eu, Geni, falando, né? Eles, quando receberam aquele alimento, imagina o exército inimigo, quando eles tiveram a visão restaurada, que estava de frente a quem eles tinham que matar, eles estavam como? Como prisioneiros, cativos. Então eles estavam tudo, vou morrer. Só que a misericórdia, a justiça de Deus foi aplicada ali. E ali eles, um grande banquete. Eu acho lindo isso que Eliseu falou, faz um banquete e o rei ainda fez um grande banquete. Eles se fartaram, se alegraram, uau, renovaram as forças e voltaram para a cidade deles. Não teve mais guerra ali naquele tempo. Então são estratégias que Deus dá para gente. E outra coisa, Jesus tinha Judas à mesa. No último banquete ali, foi revelado, na última ceia, quem era o traidor, para que se cumprisse o que estava escrito, o propósito de Deus. E nenhum discípulo afastou Judas, não. Não afastou, não. Aqui fala também de serviço. Mesa, serviço, perdão é conectado. Também fala de serviço. Porque alguém tem que servir o outro, né? A mesa, a gente
que a maioria que mulheres preparam o alimento, a gente prepara com alegria, pensando na pessoa, compra tudo. Não é com alegria, isso é. A gente faz com maior amor, e quer dar sempre o melhor. É uma coisa linda, isso. Então a gente vê que no serviço, João 1:27, ele diz, é, João Batista fala assim: Este Jesus é aquele que vem após mim, que já foi antes de mim. Olha só, ele vem após mim, que já foi antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Serviço aponta para humildade, para ser o menor, para que seja exaltado. Porque Tiago diz que Deus resiste aos soberbos, ao o orgulho, a arrogância, a vaidade. Vai ser uma coisa, irmãos, eu não quero que a gente viva num mundo utópico. A gente vai sempre ter que lidar com isso e botar para correr, porque faz parte da natureza adâmica que é em nós. E esse é o maior pecado, que é o orgulho. Sabemos que Lúcifer caiu por causa disso, porque ele quis ser igual a Deus. Então, quando você começa a treinar isso, você vê que as pessoas começam a falar: Poxa, a aula foi maravilhosa, mas aquela aula começa a criar um inchaço aqui. Tudo é para a glória de Deus. Senhor, é glória de Deus. Entrega para ele, devolve para ele, devolve para ele. Vai devolvendo, vai devolvendo, vai devolvendo. Então, ele diz também, em João 3,30, é necessário que ele cresça e eu diminua. Mas sabe por quê? Ó, o maior nível de servo é de ser humilde é só para aqueles que conhecem e experimentam a paternidade de Deus. Jesus sabia de onde ele tinha saído de Deus e para onde ele tinha ido, estava indo, voltando para Deus. Ele fala: Eu sei de onde eu vim de Deus, e nós estamos voltando. E nós também somos assim. Nós saímos de Deus quando nos convertemos. Olha só, e agora vamos voltar para Ele. Se ele não voltar antes, a gente vai ser o quê? Arrebatado com ele pelas nuvens. Mas antes vem o avivamento. Então, Jesus sabia quem ele era, de onde ele tinha vindo e para onde estava indo. Propósito. João 8,14 e João 13,3. Ele sabia que no pior momento da sua vida, ele seria traído, ele seria abandonado. Estava escrito também, para se cumprir o que estava escrito. Ferirá o pastor e todas as ovelhas vão fugir, vão dispersar. Abandonado pelos discípulos, ferido, rejeitado. Mas ele sabia que não estava só. A gente vai passar por momentos assim também, irmãos, de um jeito ou de outro. E ele vai, ó, mas ele sabia que não estava só, porque o Pai está comigo. Ele diz assim, João 16:32. Para quê? Para me curar, para me amar, para me confortar, para me fortalecer, para me encorajar. Oh, glória a Deus! É a mesma coisa, você pode encher a boca e dizer, João 16:32. Eu não estou só, o Pai está comigo. Eu não estou só, o Pai está comigo. Eu não estou só, o Pai. Quem é esse Pai? Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, tudo, soberano, é o Shaddai. Eu não Gente, que coisa estou mais só. linda. Deus está comigo. Isso. Aleluia. João 16:32. Eis que chega a hora e se aproxima, ele falando para os discípulos, na mesa, em que vós sereis dispersos, cada um para o seu lado. Ei, e me deixarei só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Mateus 26:56. Mas tudo isso ocorreu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Está em Zacarias 13:7. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram.
Jael também trouxe o inimigo para dentro da sua tenda, hein? Ele pediu água, ela deu leite morninho, servido em taça de príncipes. Não, e Jael ainda foi ao encontro dele, do inimigo. Foi o encontro dele, de Cícera. Incrível isso. Ela foi ao encontro do inimigo para poder matar ele. E muitas vezes a gente fica, "Ah, que não, gente. Estratégias novas. Estratégias novas. E interessante que Jael tinha um relacionamento bom, penso eu, que não está escrito, conjecturando, com o esposo dela, Éber. Por quê? Porque Éber mantinha uma aliança de paz com Cícera. E ela não ficou perturbando ele, não. Você está maluco? Você não pode fazer isso com o inimigo. É inimigo de Israel. Não, gente, lá na frente, uma mulher simples, com as armas que ela tinha na mão, um martelo e a estaca. Estaca somos nós, martelo a palavra. Ei, ela fez ele dormir um sono profundo, Deus que moveu tudo, né? E ela conseguiu derrotar, para que se cumprisse também a palavra profética dada por Débora, por conta de um medo, de uma incredulidade de um comandante de guerra. Isso era uma vergonha o comandante de guerra perder a vitória, uma vergonha mesmo. Então, e foi para uma mulher, coisa linda. Quando você tem sua identidade como filha de Deus e que tem um pai que te ama muito, você tem ousadia para chamar o inimigo para perto, para vencer guerra. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, que nós aqui, quem estiver ouvindo, eu quero proclamar, Senhor, em nome de Yeshua, que o Senhor nos dá ousadia, coragem para realizar banquetes na presença dos inimigos, Senhor, para trazer o inimigo para perto, porque mesa também é lugar de perdão, é lugar de perdão. Aleluia. Como vencer a ingratidão? As rejeições, as decepções, né? Como vencer? Paulo conhecia o segredo do código do amor de Deus, a chave para vencer isso. Como? 2 Coríntios 12, 15. Uma das formas, são muitas, mas não vai dar para falar aqui. Eu, de muita boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. É muito bom quando a gente está aqui e é tudo um ambiente de amor, né? Mas e quando não é? Quando é a nossa realidade? Às vezes dentro da família, um trabalho. Eu mesma já trabalhei em um lugar muito difícil. E quando eu quis sair de lá, isso tem, ó, 20 anos atrás, eu tinha uns 3, 4 anos de convertida, mas glória a Deus que o Senhor já tinha me dado um discernimento, um ouvido para ouvir, um coração ensinável, né? E eu já estava procurando um jeito de sair de lá, a perseguição era muito grande, eu tinha, não gostava de envergonhar o evangelho, então parecia que eu estava sempre pisando em ovos, tinha uma diretora que não era fácil, e aí eu busquei, como eu sou servidora pública federal, eu busquei para ir para outro órgão. E eu tenho uma amiga de infância trabalhando em outro órgão, conversei com ela. Não, tá, eu vejo sim, tal, tal, tal. E tu estava toda feliz. Oba! Agora eu vou sair daqui, eu vou para outro lugar, outro ambiente. Ai, obrigado, Senhor. E eu começando na academia. Eu ia 6 da manhã para academia. Eu estava na esteira. E tinha uma irmã lá, mais antiga, igreja até presbiteriana, ela. E eu conversava algumas coisas com ela. E como eu comentei isso, olha, eu estou indo para outro órgão, já estou vendo isso. Graças a Deus, Deus é bom, obrigado, Senhor, né? Quando eu comentei com ela, pensei que ela ia falar assim: glória a Deus, minha irmã, vai nessa tua força, Deus é contigo, você está indo no caminho certo. Mas sabe o que ela me disse? Ela parou, me olhou assim, olhou para cima, falou assim: você está em paz? Eu, "Hã?" Primeiro balde d'água fria. Pá! Você está alegre? Eu,
Não, perturbada e com muita raiva. Ela falou: sabe por quê, Isaías, né? Sabe o que a palavra diz? Em paz você. Nunca mais esqueci. Em paz saireis, com alegria sereis guiados. Pensa nisso, só isso. Ela não falou mais nada. Aquilo entrou em mim, aquela palavra, eu falei: uau! Ai, meu Deus do céu. Quando eu cheguei em casa, fui lá ver onde é. Pá, 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 pá. Ai, Jesus, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu não vou poder sair de lá tão cedo. Me ajuda. O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer? Caminho de volta, igual H. Ah, é? Então tá. Exerce bondade. Bondade e misericórdia são as duas companhias. Nós nunca estamos sozinhos. Bondade, certamente, a bondade e a misericórdia andarão contigo todos os dias da minha vida. Aí eu comecei a pedir desculpa, perdão à diretora. Nos momentos eu orava assim, me dá um momento bom. Momento lá de uma confraternização, ela nem entendeu nada, né? É cargo político, então virava ano, 4 anos, ela continuava lá. Eu creio que ela ia sair, nada, continuava lá. Aí ela não entendeu nada. Não, de quê? Não, me desculpa, é que eu fui implicante e que eu fui desobediente, sei lá. Falei alguma coisa lá e fui fazendo assim. Então, o que que aconteceu? Quem mudou fui eu. E por causa da minha mudança, o ambiente onde eu estava foi tudo mudado. As pessoas, tudo. E aí, eu não queria mais sair de lá. E aí, não demorou muito não. Sabe o que aconteceu? Tiraram a diretora, mudou tudo. Eu estava com desvio de função, me colocou lá, no onde eu queria. Meu Deus, era tremendo. Foi tão sobrenatural que uma engenheira lá que tinha uma sala, que foi mudando tudo, anos e anos desde o início do órgão, sei lá o quê, porque era cargo político, né? Então depende de quem você conhece, aquele negócio todo. Num cafezinho lá, tinha um lugar do cafezinho, ela quase não falava comigo, ela era metida, sair. Tudo bem, né? Aí ela perguntou para mim, como é que você conseguiu isso? Ir para essa sala, a dela. Como que você conseguiu isso? A sala de licitação e contratos, que eu sou economista. Então ficaram 3 pessoas ali. Aí eu, quem você conhece? Eu? Eu falei, eu conheço Deus. É o Deus que eu conheço. Gente, era muito tremendo isso. Sabe por quê? Exercer bondade. Paguei o preço, né? Óbvio, né? Ó, me deixe gastar. Vou me esvaziar de mim mesmo. A porta é estreita. Ai, dói aqui, dói aqui. Mas a porta está estreita. Ai, eu vou fazer uns alongamentos para ver se tá apertado isso aqui. Mas dá para ir. E é muito bom, gente. É uma libertação. Filipenses 2, versículo 6 a 8. Eu gosto muito desse versículo. Fala assim: Ele, Jesus, que existia na forma de Deus, não considerou, não se apegou o ser igual a Deus como algo a se apropriar, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecendo-se como homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E aqui, a lavagem dos pés, lembrando aquele momento que Jesus, a última ceia, ele tira as vestes dele, porque antes da ceia é que se lavava os pés. Então, isso foi antes da ceia. Preparou a Páscoa e antes deles começarem, Jesus se levantou, pegou a bacia, tirou as vestes dele de sacerdote, colocou a toalha, deve ter colocado na cintura ou aqui, e foi lavar os pés dos discípulos. E ele disse: se eu não fizer isso, vocês não têm parte comigo. Olha isso, que coisa linda. Porque os pés aponta para quê? Para a jornada, aponta para a caminhada. A palavra diz: quão belos e formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, que anunciam a paz. Não anuncia a guerra, não. E as boas notícias
boas novas. Yeshua, meu Deus, coisa linda. E quantos pés estão machucados? Quantos pés ali foi cura? Quantos pés feridos da jornada, com doenças, muito machucados, sem conseguir andar direito, por causa dos obstáculos, tropeções, muitas coisas. E não se deixaram curar. Mas ele é tremendo. Ó, a soberba, no hebraico, significa levantar-se, inchar. É o orgulho, a arrogância. E no grego, significa mostrar-se superior a outros, desprezar outros. E Provérbios 29, 23 fala que a soberba do homem o abaterá. É, queridos, não é diabo não, tá? É nós mesmos. Nós mesmos. Mas o humilde de espírito obterá honra. Olha que coisa linda. Tiago 4, como eu falei, antes ele concede, Deus, né, maior graça. Por isso diz, está escrito, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então não adianta, às vezes a pessoa, eu estou no tempo da graça, estou no favor, mas é todo inchado. É Deus que está resistindo a ele. Não é diabo, não, ainda culpa o diabo. O diabo fica rindo. É muito todo, não conhece nem o Deus dele, que é filho. Não sabe nem quem é o pai dele. Gente, é tremendo. Sujeitem-se, portanto, a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. É muito lindo isso aqui. E eu quero falar agora um pouquinho sobre a ofensa e depois sobre as resistências. Ofensa. Mateus 26, 31. Olha, então Jesus lhes disse: Esta noite todos vocês se escandalizarão por minha causa, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas no rebanho ficarão dispersas. Zacarias 13:7. Essa palavra escândalo não é fazer escândalo, gritar como a gente conhece, não. Escandaloso, ficar gritando, né? Não. No grego, ela é colocar um obstáculo ou um impedimento no caminho para o outro tropeçar e cair. Olha isso. É forte demais. Tem um livro, gente, que é muito bom, que fala sobre isso. É do John Bevere. Tem até áudio, tem áudio no YouTube. É, A Isca de Satanás. Nós, enquanto peixes, a ofensa faz isso. A pessoa fica presa ali, com a boca presa. Olha só, é desse jeito, na isca de Satanás. Ofender, escândalo. Armadilha, ficar ofendido com alguém. Ver no outro que desaprova e que me impede de reconhecer suas qualidades. Escândalo também é causar desgosto. Vocês já sabem o remédio. Perdoa, solte, deixe ir. Agora eu quero falar um pouquinho. A gente falou de guerra, enfrentar guerra, tal, tal. Agora eu quero falar de como você não é lutar. Vai ter momentos que você não vai lutar. Isaac, ele entendeu bem isso, ó. Em Gênesis 26, 18, 22, Isaac voltou a cavar os poços de água que foram abertos nos dias de seu pai Abraão e que os filisteus haviam entulhado. Esse é o propósito dos inimigos, né? Sempre entulhar os poços de água que a gente vai cavando, né? Isso é geracional, mas ele foi cavar de novo. E lhes deu o nome que seu pai havia lhes dado. Foram três poços cavados por Isaac. O primeiro poço, ele deu o nome de Ezeque. Por quê? Por causa, Ezeque significa contenda, luta. Porque escavaram poços, acharam águas vivas e vieram os pastores de Geá, começaram a brigar com os pastores dele. Sabe o que ele fez? Não, isso aqui é meu, era do meu pai, vou defender o meu território. Era do meu pai e agora eu que cavei, me esforcei, tive um trabalho, paguei um preço aqui.
e agora é meu. Não, ele não fez isso não. Falou, é? Vamos embora daqui. Deixa para eles. Deixa ir. Isso é perdão. Deixa ir. Deixa ir. Aí deixou ir. Gênesis 26, 20. Segundo poço. Mesma coisa. Eles cavaram o poço, aí veio uma oposição. Por isso ele deu o nome de Sitna. Significa oposição, significa acusação. Olha isso. Eles acusaram ele, porque também houve disputa. Ele fez o quê? Eu não sou nada disso que você está falando, não. Esse poço não é de vocês, não, é do meu pai mesmo. Não vem me acusar, não, de estar roubando de vocês. Não, não. Deixa aí. Isaac, ele foi tipo de Cristo. Ele foi morto lá. E ele não fez nada, ficou quietinho. A personalidade dele era mais quietinha. Ficou quietinho, tipo de Cristo. E Hebreus fala que figuradamente ele realmente morreu, porque valeu o desejo do coração do pai dele e dele. Então, figuramente, ele morreu e ressuscitou. É lindo isso. E essa passagem também fala: Deus proverá. Deus vai prover tudo que você precisa e eu precisamos. Deus provê. Terceiro poço. Aí deu o nome de Reobote, que significa lugares largos, ruas largas, porque não houve mais contenda. Aí ele diz isso, né, em Gênesis 26, 22. Agora o Senhor nos deu espaço e prosperaremos nesta terra. Olha só que coisa linda. Tudo ele reconhecendo a mão de Deus ali, para não envergonhar. Então deixa aí. Parece que você está perdendo o território. Ei, dá nada. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Não prende, não. E agora eu vou falar sobre as resistências. Quando você decide passar por todo esse processo, né, de estar alinhado com o propósito de Deus, lógico que vai levantar oposições. Aí eu vou fazer de novo essa pergunta, que vocês já conhecem. Você tem alma para suportar o processo? Pede a Deus que Ele te ajuda. Você e eu precisamos nos preparar em Deus para estarmos fortes, para resistirmos às oposições que vão se levantar contra nós quando decidimos nos posicionar em Cristo, nos posicionar no que a palavra de Deus diz, para avançar, para cumprir o propósito, para ajudar pessoas, como falamos com a língua. Nós mudamos com a nossa língua, aula passada, mudar a história de pessoas, vidas de pessoas, famílias inteiras, até ministérios. É tremendo. O que ele tem dito para você para o início deste ano? O quê? O que que ele tem dito? No início desse ano e para os próximos 5 anos. Ore, peça a Deus um projeto mais prolongado, que ele está escrito lá em Salmos 32. Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho e te guiarei com os meus olhos. É isso aí, contra a verdade, somente a verdade, é isso mesmo. Você vai avançar. Você vai atingir seus objetivos nele, mas confesse a palavra, proclame. Temos aprendido a proclamar a palavra. Você tem o testemunho de Jesus. Quando você proclama a palavra, o espírito da profecia é ativado. Dimensões celestiais são ativadas. Nós trazemos o que é o profético? Trazer o futuro para hoje, pela fé. Traz o futuro para hoje pela fé. Aí eu estou lembrando daquela mulher. Hoje tivemos uma ministração, o pastor Alexandre não pôde estar aqui de manhã. Ele trouxe essa palavra daquela mulher acusadora. Foi pega em adultério. Um ambiente de morte. Um ambiente de morte. Ela estava indo para a morte. Ela sabia que ia morrer. Só que eles tentaram Jesus. Eles foram tentar Jesus. Aí se deram mal. Sabe por quê? O que que Jesus fez? Ele antecipou a graça. Ele aplicou a justiça nela.
de uma forma linda. Ela não esperava aquilo, não. Lógico que não. Ela nem pediu graça. E ali aplicou a justiça no lugar de juízo, condenação. Ela estava condenada já à morte. Era o que a lei dizia. Só que ele fez, escrevendo lá, ele deve ter perguntado, Senhor, pai, o que que eu falo, o que que eu falo, o que que eu falo? E ali falou, qual de vocês não tem pecado? Atira a primeira pedra. Ele igualou todos os pecados ali. E eles fizeram o quê? A mulher ali no meio, morrendo de medo. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Só que ele fez o quê? Não morreu. Foi saindo um por um. E ali ele falou assim: agora eu também não te condeno. Ai, meu Deus, coisa linda! Eu não te condeno. Mas vá e não peques mais. Coisa linda. Então, Jesus aplicou a graça, trouxe a graça ali para aquela situação, a misericórdia, e aplicou a justiça naquela mulher. Antecipou a graça, aplicou a justiça ao invés de juízo. Então, todo o ambiente de morte ali, ele acabou. É muito glorioso mesmo. É muito, muito, muito. Então, eu disse que você vai avançar. Busque estratégias nele para cada situação. Há uma maneira certa de agir. Eclesiastes 8:5. Eu gosto muito dessa palavra, eu oro sempre essa palavra para mim, tá? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa, um tempo certo e o modo certo para agir em cada situação. Se está escrito que ele te guarda das armadilhas que preparam contra ti, é porque ele guarda. Tem que declarar isso. Pede a ele. Tenha fé no disse Deus, na palavra. E disse Deus, haja luz e houve luz. Tudo acontece. E quando você fala, é a palavra profética. Salmo 141:9. Guarda-me das armadilhas que prepararam contra mim, das ciladas dos que praticam o mal. Terceira coisa, as estratégias e as habilidades certas ele te dá se você pedir. No momento você vai saltar muralhas. No outro momento, a muralha cai na sua frente. No outro, os carros e os cavaleiros do exército de Deus vivo avançarão sobre a copa das árvores. A pergunta objetiva aqui nessa passagem, uma guerra se levantando, por quê? Olha só, as oposições. Davi tinha sido ungido rei. O que que fizeram lá os filisteus? Se levantaram para guerrear contra ele. Aí o que que ele fez? Consultou o profeta lá, falou: devo lutar? Duas perguntas. Ele falou: deve, vai, e vou ganhar. Já te entreguei os inimigos na tua mão. Aí deu a estratégia lá e deu tudo certo. Aí os caras não se conformaram, não, né? E aí o que que aconteceu nessa passagem? Ele cumpriu o propósito. Ídolos foram queimados. Ídolos foram queimados. Olha só que coisa linda. Você acha que o inimigo vai ficar satisfeito? Não. Aí se levantou novamente mais numeroso. Aí Davi perguntou novamente: devo lutar? Aí não. Resposta: agora você não vai lutar, não. Ué, o que que eu devo fazer? Olha, você vai por trás deles. O acampamento está aqui. Você vai por trás. Quando você ouvir barulho de cascos de cavalo nas amoreiras, que fala de bálsamo, cura. Olha só que coisa linda. Amoreiras de bálsamo, onde tirava aquela seiva da mirra ali, bálsamo, para curar, perfumado. Quando você ouvir aquele barulho ali, é que eu já enviei o exército, o meu exército diante de você. Que coisa linda! Naquela primeira guerra, ele fala assim, ó, houve rompimento. Ele fala assim, houve rompimento. Aqui ele rompeu como se rompe as águas. E nessa agora foi ali
aquele exército, aquele barulho das amoreiras. Gente, tremendo isso. Ele não podia ver, mas ele sabia que o exército estava andando sobre as árvores. E assim é com a gente. Tremendo. A gente não pode ficar preso na bênção antiga. Olha só, queridas, o senhor está trazendo aqui. Uma bênção, uma, um projeto que a gente gerou, um filho que a gente gerou em Deus, uma bênção que a gente tem. Nem isso a gente pode ficar preso, sabe por causa de quê? A gente sufoca e mata. Lembra daquelas duas mulheres que moravam na mesma casa, a casa aponta para a igreja? Elas dormiam na mesma casa ali. Todas duas tinham um filho bebê que nasceram ao mesmo tempo. Só que uma sufocou tanto o filho dela, se apegara tanto que quando ela dormiu, morreu. Só que ela não se conformou com aquilo. O que que ela fez? Ela pegou o filho da outra e trocou. De manhã, quando acordou, a outra viu, meu filho tá assim, coisa, quando ela foi ver na luz clara, não, esse não é meu filho, não. Olha que coisa linda. Tá vendo, pastora? Tô roubando a tua fala um pouquinho. Não, é o Espírito Santo, né? Aí ela, aí ela fala, não, é o meu filho. Roubou o filho da outra, o projeto da outra. Dentro da igreja. Temos que estar preparadas para todas as situações. E aí o que ela fez? Brigou com a outra, xingou, pegou o filho. Não, agora nós vamos para o rei. Salomão foi o primeiro caso que Salomão julgou. E ali ele tinha pedido sabedoria, teve um encontro com Deus, ele era jovem, pediu sabedoria. Agora eu vou pegar o que a palavra que a pastora Fabiana entregou ontem numa outra reunião. Falou assim: Deus deu sabedoria para ele, sabedoria excelente e o temor do Senhor. As três coisas. Então nós podemos ter a sabedoria, a sabedoria é a chave, é o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor do Senhor é a chave que abre a dimensão da sabedoria celestial. Então a gente tem o temor do Senhor, tem a sabedoria e tem a sabedoria excelente. É além ainda, como Salomão teve. Eu nem tenho aqui a palavra, o decreto, mas depois eu vejo, que não está nem nessa anotação. Então, apresentou para ela e ele fez o quê? Ele chegou para o rei. Não, nós vamos no rei. Ele julgou aquela causa. Aí o que que ele fez? Ele pegou, agora me dá uma espada. A palavra. Eu vou cortar ele no meio, vocês não se acertam? Eu vou cortar ele no meio, cada um fica com a metade. Aí ele viu quem era a verdadeira mãe. Por quê? Ela falou: não, 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 deixa eu ir. Eu deixo ir. Eu deixo ir. Pode ficar. Eu não vou lutar. Eu não vou lutar. Eu vou aplicar justiça. Eu vou aplicar a justiça de Deus. Acabou. 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 Aí o que que ele fez? Agora eu sei que é você a mãe. Entrega o filho para ela. Gente, que coisa linda. Então não se preocupa. Se alguém quer matar o seu projeto, te trazer tristezas, ei, não vai dar em nada isso aí que você está sonhando. Ah, você pensa em viajar. Ah, eu vou para o Canadá. É? Com que dinheiro? Quem está mandando você ir? Vai. Se Deus colocou isso no seu coração, você vai. Ore. Porque quem que dá o projeto, ele dá tudo. Então, cuidado para não sufocar. Isso me lembrou a palavra também, que a palavra é sufocada, a semente sufocada. Cuidado, o excesso de zelo, não é? Então, ficar também agarrado na bênção antiga, Deus, o Senhor quer dar mais, dá mais, dá mais, dá mais. A novidade de vida é muita coisa que Deus dá. E para encerrar, eu quero falar sobre a oposição que vem para calar a voz profética e para impedir a manifestação da glória de Deus sobre você e eu, a fim de que todos vejam e creiam. Gente, João Batista, tudo nele foi extraordinário. Tudo em João Batista foi sobrenatural. A concepção dele, assim como foi com Jesus.
Ele, primo de Jesus, nasceu 6 meses antes de Jesus. A vida dele, o chamado de profeta, porque não havia profeta, muitos centenas de anos não havia profeta. Ele passou a vida dele toda no deserto, ouvindo Deus, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Estava preparando. A mesma palavra que ele ministrou, arrependei-vos, é chegado o reino, Jesus ministrou igual, veio atrás, pá, ali. Então o homem de Deus sabia quem Jesus é. Olha, esse é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele falou para os discípulos, dois na mesma hora saíram. Seguiram Jesus. Então tá. Só que o que aconteceu? Este homem cheio da unção. Não nasceu ainda, Jesus falou. Homem, maior que João Batista, de mulher. Falou. Sabe o que aconteceu? Ele quis se opor que se cumprisse a justiça de Deus na vida de Jesus. Quando ele foi se batizar, aqui está em Mateus 3:13, a oposição de João Batista para que Jesus não cumprisse a justiça. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. João precisava cumprir o seu propósito. 14. Mas João se opunha. Essa é a palavra. Ele se opôs assim, ei, dizendo a palavra: eu careço de ser batizado por ti, Senhor. E tu vens a mim? Tenha misericórdia de mim, Senhor. Olha só. Homem de Deus, gente. A gente, mulher de Deus, também pode se enganar. É tão tremendo isso, que a gente não vai saber tudo nunca. Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora. Ei, deixa aí. Deixa por agora. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele, João Batista, permitiu. Ele ouviu, ok, tá, ok. E sendo Jesus batizado, saíram logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Uau! Até onde eu sei, é só aqui que tem essa manifestação das três facetas, as três pessoas de Deus numa só, né? Porque Deus é único, ele é triuno, mas é um Deus único. E ali não é a pomba, não é o Espírito Santo, é semelhante a uma pomba, né? Como eles viram ali. E o céu se abriu, todos ouviram isso. E assim é na nossa vida. Dentro da igreja, líder pode querer se opor. Jesus, lógico, não ia se ofendeu. Ele não tem pecado, não teve, né? Não ia se ofender, nem ficar triste, nem ficar, sei lá, magoado. Como assim? É o meu líder. Não, não, não. Vai cumprir, a justiça vai cumprir. Você vai cumprir. De um jeito ou de outro, você vai cumprir. É, matar os propósitos de Deus sobre nós. Pedro quis impedir Yeshua de lavar seus pés. Os opositores. 4. Quem são? Nós mesmos. Nós mesmos somos o primeiro lugar, nossa alma. Nós mesmos. Outras pessoas. Deus, que resiste ao soberbo. E o 4, o diabo. O último é o diabo. Amém? Vamos orar? E depois cear? Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Que palavra tremenda, Senhor. Pai, que fala sobre a mesa. Nós estamos agora aqui, à mesa, a comunhão contigo, Senhor. Ceando contigo. A mesa fala de comunhão de Deus conosco e de nós com os irmãos, com a família, com os amigos, Senhor, e também com os inimigos. Pai, aqueles que nos ofendam, os traidores, nos ajuda, Senhor, a superar isso, a não nos afastar. Algumas vezes temos que nos afastar, sim, mas outras vezes, para que se cumpra a justiça, precisamos deixar
o inimigo à mesa, para que seja exposto, para que seja cumprido a justiça e o juízo também. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a ser como Jael, a trazer o inimigo para perto, a não criticar as pessoas que parece que estão mantendo aliança com o inimigo. Parece, mas não estão. É a fé de cada um. Isso é dentro da família. Então, nos ajuda, Senhor. Dá-nos discernimento. Nesses tempos, precisamos de discernimento de espírito, Senhor Deus, em nome de Yeshua. Nós temos o testemunho de Jesus. Nós podemos acessar a voz profética, as dimensões proféticas, o espírito da profecia é liberado quando nós falamos a palavra de Deus profeticamente. Trazemos o futuro para o hoje, Senhor, pela fé. Pai, nos ajuda. Espírito Santo, vem nos dirigir em toda a verdade. Vem nos anunciar aquilo que Jesus, que Deus vai fazer. Tudo. Ele diz que anuncia tudo, porque ele ouve de Deus o Espírito Santo e anuncia para nós. Espírito Santo, vem nos lembrar das coisas que Deus já nos deu por herança, de graça, pela graça. Não precisamos nos esforçar, justiça própria. Não. Precisamos receber pela fé e crer. Crer e receber pela fé. Crer, creiam, recebam, que tudo que vocês disserem lhes será feito. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a ir para outros níveis, Senhor. Nos ajuda a vencer as oposições. Nos ajuda. A mesa também é lugar de cura. Senhor, aqui nós estamos renovando a nossa aliança contigo, Senhor. Renovando. E aqui também o Senhor abre os olhos, como naqueles discípulos de Amaús. O Senhor abre os olhos, porque os olhos deles estavam cerrados, eles não puderam reconhecer Jesus, por causa da tristeza. Meu Deus, a tristeza faz os nossos olhos fecharem, porque nós vemos Jesus sempre alegre, 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 alegre. Até para servir a Deus tem que servir com alegria. Servir a Deus com alegria, diz os Salmos. E se nós não estamos servindo com alegria, precisamos nos arrepender. Por isso nós nos arrependemos. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos ajuda. Aí nessa noite, nós agora, mais uma vez, comemos do pão, que é o seu corpo, que foi rasgado por nós. Coisa linda. Obrigada, Jesus. Com alegria, recebendo a cura, recebendo a herança, recebendo saúde, recebendo a identidade de filho, de filha, aleluia, de filhos da eternidade. Ele é o Pai da eternidade, aleluia. Jesus também é a ressurreição, somos filhos da ressurreição, também somos irmãos da ressurreição. Ele diz que nós somos irmãos, porque ele é o primogênito. Coisa linda, as primícias. E renovamos a nossa aliança, Senhor Deus, contigo, através desse suco de uva consagrado a Ti. Nós estamos fazendo isso, anunciando a tua morte até que o Senhor venha. Aleluia! E o Senhor está para vir. Nós nos alegramos com isso, porque, meu Deus, todo tempo é uma oportunidade da gente se voltar para ti. Todo tempo nós somos nova criação em ti. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém. Podemos. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Yeshua. Obrigada, Yeshua. Obrigada, Yeshua. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, te amamos, Pai. Te amamos, te amamos, te amamos, Espírito Santo. Te amamos, Yeshua. Amém. Aleluia. Glória a Deus.